Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor para todos. Amém. Bendito seja Deus, irmãos, que nos trouxe até aqui, num dia festivo por vários motivos. Primeiro, porque a Bíblia diz: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Segundo, porque é o dia de batismo. O batismo, segundo os pais da igreja, o batistério da igreja, creio que seja aqui, né? Os pais da igreja diziam, pastor, que o batistério é o útero da igreja. É de onde brotam as novas vidas que nasceram em Cristo. O batistério é o útero. E estão aqui os bebês que surgirão da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vocês vão descer ao útero da igreja. E, meus amados irmãos, prazer também, porque hoje é dia de consagração de obreiros, de diáconos e presbíteros. Batismo e consagração são sinais do crescimento do reino de Deus. Só se batiza e só se consagra quando o reino de Deus cresce. Quem pode dar um glória a Deus por esta vitória? Meus irmãos, eu vou ler uma palavra para os que vão batizar-se e para todos nós. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Aos Romanos, capítulo 6. Glória a Deus. Versículos de número 1. Glória a Deus. Quem achou, diga graças a Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Todos dizem amém. Meus irmãos, podeis assentar. Com a ajuda de Deus, nós queremos trazer para vocês, irmãos, que vão se batizar, uma rápida palavra. Está escrito aqui, irmãos, a carta aos Romanos é a carta, é o documento do Espírito Santo, que prova que nós não somos salvos pelas obras, mas que nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. O que é graça? Graça é favor imerecido. É algo que a gente recebe sem a gente, o que, irmãos? Merecer. Olhe bem para cá e preste atenção. Quando nós não éramos crentes, a maioria de nós pertencia a uma religião, outra cristã também, porém com muitos equívocos. E aquela religião nos dizia assim: olhe, faça uma promessa para você alcançar uma graça. Não era assim? Você poderia dar uma oferta em dinheiro, a promessa podia ser pagar em dinheiro, a promessa poderia, para alcançar a graça, uma penitência, carregar uma pedra na cabeça, agora na quaresma, para alcançar uma graça. Fomos ensinados a acender uma vela para alcançar uma graça. Quem sabe fazer uma viagem a pé para outro estado, para uma cidade onde tenha alguém considerado santo. Então tinha que fazer alguma coisa para alcançar o que, irmão? Uma graça. Mas a graça que você faz alguma coisa para alcançar, ela já não é mais graça. Se você faz uma coisa para alcançar, então deixou de ser grátis.
Deixou de ser de graça, já não é mais graça. Você não pode fazer nada para alcançar a graça. A graça já está dizendo, é de graça. É um favor, é uma bênção, é uma misericórdia que Deus dá sem nós termos feito nada. Quem pode dar glória ao nome de Jesus? Graça é um favor que recebemos sem termos feito absolutamente nada. Só é graça se for de graça. Se você pagou alguma coisa para alcançar uma graça, então essa graça já não é o quê? Já não é mais graça. A Bíblia diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de quem, meus amados irmãos? De Deus, é um presente, dom. A palavra dom no grego, carisma. Dom quer dizer um presente dado, sem que a pessoa tenha feito nada para merecer aquele presente. Então a salvação que Jesus deu a vocês, a salvação, o perdão, a justificação que Jesus deu a vocês, irmão, desculpem, foi totalmente pela graça. É semelhante ao ladrão da cruz. Vocês estão lembrados que o ladrão da cruz, ele era um malfeitor, ele era um bandido. Não sabemos quais foram os crimes, não sabemos quais foram os crimes que ele praticou, mas sabemos que ele foi alcançado pela graça. Ele morreu ao lado de Jesus, estava crucificado, e a Bíblia diz que ele arrependeu-se. Até então ele zombava junto com o outro, mas de repente ele foi tocado pela graça de Deus. Ele foi alcançado pelo toque do Espírito Santo. E ele olhou para o colega que estava do outro lado, e ele parou e disse, não temes tu a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Mas olhou para Jesus e disse, mas este nem o mal fez. E olhando para Jesus, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus de graça, sem aquele rapaz ter feito nada, Jesus de graça, pela graça, olhou para ele e disse, na verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele rapaz não acendeu uma vela, aquele rapaz não carregou uma pedra na cabeça, aquele rapaz não fez uma peregrinação, aquele rapaz, ele não fez absolutamente nada, ele recebeu de graça a grande salvação que foi dada por Jesus naquela hora. Então vocês foram salvos pela graça, o perdão que vocês receberam foi pela graça. Agora Paulo pergunta, permaneceremos, pois, no pecado, para que a graça seja mais abundante? Você foi salvo pela graça. Mas Paulo faz uma pergunta, será que porque Jesus nos salvou de graça, será que porque Jesus nos perdoou de graça, nós vamos continuar pecando? Para que a graça abunde, para que a graça seja mais abundante? Essa pergunta é uma pergunta retórica, que já traz em si a resposta. Qual é a resposta? Eu vou fazer a pergunta e vocês darão a resposta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Sim ou não? Não. Você foi salvo pela graça. Mas a graça não dá liberdade para continuar vivendo no pecado. A graça não nos dá essa liberdade. A graça, hoje em dia tem muitas igrejas que estão adotando tudo que não presta. Nós estamos em um tempo de apostasia.
E muitas igrejas chamadas evangélicas estão dizendo: venha como está e fique do mesmo jeito. E eles dizem: porque Jesus lhe ama. Eles dizem: Jesus lhe aceita do jeito que você é. A doutrina deles está pervertida, porque Jesus perdoa de graça, mas depois que você foi perdoado de graça, você não pode mais continuar na vida de pecado. Aleluia! Salvo de graça, mas tem que corresponder a esta graça. É por isso, meus irmãos, que vocês estão vestidos de túnicas brancas. Porque a Assembleia de Deus e as igrejas sérias, elas batizam as pessoas vestidas de branco. O branco fala da pureza. O branco fala da santificação. O branco fala da novidade de vida. Vocês foram salvos pela graça, mas essa túnica branca representa que vocês morreram para o mundo e agora estão se levantando para Deus. Que diremos, pois? Disse Paulo: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? A resposta é: de maneira nenhuma. Ele mesmo responde no versículo 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aleluia. Meus irmãos, o ladrão da cruz, ele foi salvo pelas obras ou ele foi salvo pela graça? Me responda. Foi fraco, tem muita gente aqui. O ladrão da cruz, ele foi salvo pelas obras ou ele foi salvo pela graça? Mas suponhamos, se ele tivesse o direito de ser despregado, se alguém chegasse ali e dissesse: olhe, você recebeu o indulto, você vai ser despregado da cruz, vão tratar suas feridas e vamos supor que ele fosse viver mais. Me diga uma coisa, ele foi salvo pela graça, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele poderia continuar daquela vida velha que ele levava antes? Ele poderia continuar roubando? Ele poderia continuar blasfemando? Ele poderia continuar bêbado? Ele poderia continuar na promiscuidade? Não. Primeira coisa que ele ia fazer era criar vergonha e vestir uma roupa. Glória a Jesus. Ele foi salvo nu. Na cruz, a vergonha da cruz era a pessoa ficar completamente o que, irmão? No despido. Aquele paninho que botam no crucifixo em Nosso Senhor, aquilo ali foi a piedade cristã medieval que botou, mas o crucificado não tinha direito a pano algum, era nu. Se ele saísse da cruz, se aquele ladrão saísse da cruz, a primeira coisa que ele procuraria era uma roupa digna. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem acredita nesta verdade, glorifique ao nome do Senhor. Aí Paulo diz, no versículo 4, é uma palavra rápida: de sorte que fomos sepultados com Cristo pelo batismo na morte. O que é que vai acontecer agora? Vocês não vão ser salvos agora. Existe uma igreja chamada evangélica que ela diz que o batismo salva. O batismo daquela igreja salva. O batismo não salva. O batismo é para quem já foi salvo. Salvo pela graça, não é pelo batismo. O ladrão da cruz foi batizado, me ajude. O ladrão da cruz teve tempo de ser batizado, mas ele foi salvo. Se uma pessoa aceitar Jesus no hospital, ela é salva. Se Dilana morrer, é salva.
Se uma pessoa aceitar Jesus hoje e morrer amanhã, ela é salva? Porque é salvo pela graça. Agora, quem crê e for o quê, meus amados irmãos? Batizado. Quem creu de verdade vai procurar o batismo. Numa igreja, pastor Arnóbio, havia um irmão que eu não sei se aqui em Rio Largo tem, mas em uma igreja tinha um irmão que já fazia 10 anos que era crente e nunca quis se batizar. Entrava batismo, saía batismo e ele não pedia. E um dia o pastor perdeu a paciência e disse: meu irmão, venha cá. Por que é que entra batismo e sai batismo e você não pede o batismo? Ele disse: pastor, não precisa não. Porque o ladrão da cruz foi para o paraíso e não se batizou. E eu não vou me batizar nunca, porque eu fui salvo pela graça. E o ladrão da cruz foi salvo pela graça e não se batizou e foi para o céu. Pastor disse: é verdade, meu filho. Só que o ladrão da cruz era um ladrão preso e você é um ladrão solto. Aleluia. Bendito seja Deus. Você que está solto, cuide de se batizar. Glória a Deus. Porque o batismo não salva, mas é um mandamento de Cristo para quem foi salvo. E os mandamentos de Cristo têm que ser levados em consideração. Então agora, depois que vocês foram salvos, depois que vocês foram salvos pela graça, depois que vocês renunciaram o pecado, depois que vocês assumiram a postura de soldado para combater o mal, a Bíblia diz, de sorte, versículo 4, que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. O que é que vai acontecer aqui, pastores? O que é que vai acontecer aqui, senhores batizandos? O que vai acontecer aqui agora à tarde é um sepultamento. Não um sepultamento físico apenas, mas um sepultamento espiritual. Quando vocês descerem a escada do Santo Batistério, não é para descer rindo, não é para descer mascando chiclete, não é para descer brincando, é para descer com lágrima nos olhos, dando glória a Jesus pela salvação que Ele preparou. Aleluia! Glória a Jesus, porque vocês estão ali sendo sepultados com Cristo. A vida velha de vocês agora vai ser sepultada. A vida velha de vocês agora vai ser enterrada. Paulo disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Quando você for descer ao batistério, você diga, vá descendo orando: Jesus, eu te agradeço porque a tua graça me alcançou. Eu te agradeço porque tu me deste a tua graça, tu me salvaste de graça, tu me perdoaste de graça, tu me revelaste tua graça, tu me alcançaste pela tua graça. Mas agora, Jesus, eu vou descer as águas para sepultar a velha criatura. Batismo é sepultamento. Quando Cristo morreu, o que foi que os discípulos fizeram com ele? Me ajude. Deixaram ele na cruz, sim ou não? Foi o que fizeram com ele? Tiraram-no da cruz e baixaram ele até onde, meus irmãos? A sepultura. Vocês, irmão, não é nesse tanque que vocês estão sendo batizados. Literalmente aqui, mas espiritualmente, vocês estão entrando na sepultura com Cristo. Vocês lembrem que Jesus foi enterrado.
Abriram um buraco na rocha, colocaram Jesus na rocha e fecharam. Vocês agora, neste momento, pela fé, vocês estão em Jerusalém há 2000 anos atrás e vocês estão sendo enterrados, sepultados com Cristo Jesus. Mas a Bíblia continua. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quando o pastor mergulhar vocês, é o sepultamento da velha criatura. Mas tem uma coisa boa, uma notícia boa. Quando ele levantar das águas, que ele disser, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enterra a criatura velha. E quando ergue da água, ergue uma criatura nova para viver para Cristo e para viver para Deus. Depois de 3 dias, o que foi que aconteceu com Cristo? Depois de 3 dias, me ajudem por favor, respondam. O que foi que aconteceu com Ele? Pois vocês vão ser sepultados com Cristo e vão ser ressuscitados com Cristo. Quem era desonesto, não pode ser mais. Quem era pervertido sexualmente, quem tinha sentimentos ou tem sentimentos de perversão sexual, vai ter que crucificar a carne. Quem era violento, vai ter que crucificar a carne. Quem era desonesto, vai ter que crucificar a carne. Quem gostava de viver exibindo o corpo com roupas indecorosas, vai ter que crucificar a carne. Quem era blasfemador, dizia o que queria, vai ter que crucificar a língua para viver em novidade de vida diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esta palavra que eu deixo para vocês. Agora à tarde vai haver sepultamento e vai haver ao mesmo tempo que a igreja foi fraco. Vai haver sepultamento e vai haver o que, igreja? Que Deus abençoe vocês. Deus ajude vocês. Peça o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado no Espírito Santo, peça, Jesus me revista do Espírito Santo. Para eu não ser um crente comum, mas ser um crente cheio do poder de Deus para ganhar almas para Jesus. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Pastor, se for possível cantar.